Vamos lá, vamos falar para vocês o seguinte. Como vocês podem observar, Daniel Macedo, forte abraço. Nedivaldo Votiskovski, obrigado pela participação. Então, gente, como vocês observaram, ou eu sei nadar muito bem, ou eu tenho uma boia, né? Uma boia muito boa. Mas na verdade não. O barco segue aí ora em águas calmas e ora em mares turbulentos. Diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. E assim é a minha vida. A minha vida ela nunca foi fácil. Sou filho de um militar, um policial honrado, Sargento Valdir Ferreira Campos, pessoa que derramou seu sangue aqui nesse município, em prol do município, em prol dos cidadãos de bem. Cidadão de bem aqui não falava mal do Sargento Valdir. Bandido aí já era outros 500. Quero aqui dizer a vocês que eu fui forjado em uma situação adversa, sabendo respeitar as pessoas, mas ao mesmo tempo não baixando a cabeça, né? Principalmente para aquelas pessoas que acham que podem empurrar as pessoas com a barriga e fazer hora com a cara dos outros. E eu tenho valores esses que eu aprendi, principalmente com o meu pai, que não era perfeito, mas também era um pai que sempre prezou muito pela educação dos filhos, no sentido de respeite a todos, meu filho, mas só baixe a cabeça se você estiver errado. Se você não estiver, seja quem for. Se é seu direito, você corre atrás e levante a voz. E assim eu cresci. Meu pai era de pouca educação, como vocês sabem. Meu pai mal tinha o ensino fundamental. Chegou na polícia militar num período muito turbulento, foi naquele período do quase final do regime militar, mas ele sempre prezou muito pelo cidadão de bem. Eu nunca tive um projeto de poder pessoal, política. Eu sempre tive um projeto de... Nunca gostei de política, para falar a verdade, quando eu era mais jovem. Eu sempre fui um pouco averso, muito crítico, não sei se alguém se lembra. Mas a gente vai crescendo, vai vendo que a gente precisa dar contrapartida, não somente como cidadão, mas também optando por militar num partido político e ao mesmo tempo exercer o direito de cidadania. Mas eu sempre quis contribuir um pouco revoltado com o que eu via. Eu via a política mais de uma forma nociva às pessoas do que propriamente ajudando. Tanto é que nós sabemos do problema da corrupção no nosso país, né? Dos descasos, da roubalheira generalizada. E isso aí mostrou para mim e falou assim, vem cá, e se eu entrar nesse sistema? Se eu entrar nesse sistema e fizer diferente? A gente sabe que a gente, quando é mais jovem, a gente acha que pode salvar o mundo. Mas a gente, depois que chega dentro da coisa, a gente observa que não é bem assim, né? Então, eu sou um pouco iludido mesmo, sou um sonhador. E eu entrei na política, ajudei em algumas candidaturas aqui a prefeito, depois concorri ao pleito de vereador, fui o terceiro mais votado em 2012, e desempenhei um trabalho na Câmara Municipal que até hoje as pessoas não entendem muito bem, porque elas estão anos e anos, décadas e décadas, com o conceito errado do que é ser vereador. Vereador, ele tem que fiscalizar o dinheiro público, as contas públicas, os atos do prefeito, dos secretários, dos seus próprios colegas, dos agentes políticos. Essa ideia de que vereador tem que só fazer projetinho para fingir que está trabalhando, muitas das vezes é difícil aprovar esses projetos, porque você depende, no nosso caso em Soretama, eu sou 1,5, né, quando eu estou lá ou você estiver lá, né, você é 1,5 a 9, então você precisa de mais 8 votos. Se essas pessoas não comungam com você, elas estão ali servindo aos interesses de um prefeito que às vezes é oposição, você acaba não fazendo aquilo que é necessário. Então eu percebi que a gente às vezes estava muito distante. Aí eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Edson Santiago, meu ex-vizinho, colega de infância aqui, que me entristece muito ver uma pessoa como o Edson Santiago anunciar que vai sair da política, porque está, assim, digamos, está tentando fazer a parte dele, mas ele está um pouco desgostoso, né, da política e vai sair da política. Inclusive o Edson Santiago, ele não me deu aqui procuração para falar isso, mas eu posso falar, nessa atual gestão chegou a ser ameaçado, né? Indiretamente, mas ameaçado. Quem convive com ele e conversa com ele sabe muito bem disso.
Mas no passado eu fui muito ameaçado, mas eu nunca baixei a cabeça não. Sabe por quê? Porque eu sempre soube que estava certo. Arranjaram inúmeras questões para tentar me prejudicar. Eu pedi afastamento da Câmara por 3 vezes, mas isso não me envergonha. Sabe por que não me envergonha, senhores e senhoras que estão me ouvindo? Porque eu nunca estive envolvido com atos de corrupção. Eu fui um vereador muito econômico naquela casa, não ficava viajando aí para fingir que estava fazendo curso, que estava buscando algo de bom para o município. Eu tirava da boca da minha família aqui para mim exercer meu mandato, porque por mais que você ganhe um salário muito bom, que eu falo que é muito bom o salário de vereador, em vista do que as pessoas ganham aí fora, trabalhando no sol quente, na roça, nas indústrias, no comércio, é um salário muito bom, mas a gente acaba tendo uma despesa muito grande, porque você se envolve muito, você está sempre viajando, você está conta de telefone e tantos outros custos. No final, esse dinheiro é um dinheiro que você coloca comida dentro de casa, mas acaba sendo dispendicioso, principalmente para o vereador que faz trabalho de assistencialismo buscando se reeleger, que eu acho errado. Eu acho que quem deve fazer isso é o serviço público, são os serviços públicos, as políticas públicas de um município. Mas eu sempre fui um vereador atuante, fiscalizei muito o dinheiro público. Como eu faço hoje sem ser vereador? Eu sou crítico? Bastante. Eu sou fiscalizador? Bastante, porque eu sou um cidadão que eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos e posso fazer isso. Então eu não me preocupo se é o Alessandro que está na prefeitura, se no passado foi o Ismael, eu me preocupo em de que forma estão usando o dinheiro público. Então eu quero dizer a vocês que eu tomei algumas decisões diante do cenário político que eu observei nos últimos dias no município de Soretama, principalmente antes das convenções que se encerraram aí no dia 16 e posteriormente. Sempre tive um projeto político voltado para os interesses da sociedade. Fazer o que eu faço não é fácil. Se quem às vezes é eleito para fazer o que eu faço não faz, imagina eu que nem mandato eu tenho. Então é meu direito. E quando as pessoas me procuram, isso é diariamente, tudo que eu faço é sintetizando aquilo que as pessoas do município buscam. Às vezes eu estou na minha casa, as pessoas mandam uma reclamação, como outro dia eu recebi aqui de uma jovem, que ela marcou uma consulta lá no Nesf, e eles agendaram a consulta para meados de dezembro. É um absurdo. Um município que fala que a saúde está em dia, levar tanto tempo para uma pessoa fazer uma consulta num município tão pequeno, 30 mil habitantes. Quando eu falo sobre isso, as pessoas acham que eu fico inventando situações para querer pegar no pé do prefeito ou de vereadores, mas não é a sociedade que me procura, e eu sempre tive essa coragem, esse desprendimento de fazer isso, e eu faço. E eu sim, em 2016, de 2015 a 2016, cheguei com potencial de ser eleito prefeito do município, mas infelizmente eu sofri uma perseguição muito grande, principalmente de quem estava no poder no passado e quem hoje está no poder, que eu posso provar isso. Mas eu preferi seguir com a minha candidatura na época, mesmo enfraquecido diante das porradas que eu andei tomando. Tinha 5 partidos na época, desses 5 partidos eu tinha mais de 30 pré-candidatos na época, que depois eu fui com um número bom de candidatos para a rua. Fiquei até contente que a maioria hoje, aqueles que não estão comigo, foram privilegiados pela atual administração, outras circunstâncias, estão até recebendo até muito bem. Eu fico satisfeito de saber que eu ajudei essas pessoas de alguma forma. E essas pessoas foram candidatos na época e tomaram gosto da coisa ao meu lado. Assim como hoje eu tenho pessoas num barco que não afundou. Esse barco não afundou. Eu consegui filiar mais de 20 pessoas para serem pré-candidatos. Eu tive que fazer corte porque eu só peguei um partido esse ano. Foi opção minha. E quando eu falo que eu peguei um partido, eu já demonstro que eu não estava tão preocupado em disputar uma eleição para prefeito. Eu gostaria que isso fosse consequência de uma vontade popular. Não quero impor nada para ninguém. Então, nós viemos discutindo a política do meu modo, da minha forma, sem baixar a cabeça, sem me comprometer com ninguém. Infelizmente, nós sabemos que a política hoje, não só aqui em Soretama, como em muitos lugares, a questão financeira fala mais alto, principalmente quem está
no poder, quem está com a máquina pública. Eu quero lembrar aqui de um prefeito, o qual eu tenho orgulho de acompanhá-lo, gosto muito do trabalho dele e me comparo com ele. Eu só não faço jardim e nem tampouco ando de bicicleta dia a dia na rua, mas as ideias que ele tem, a forma como ele pensa política é da mesma forma que eu, que é o Sérgio Meneghelli, lá de Colatina, que falou que não seria candidato à reeleição e não é candidato à reeleição esse ano, honrando a palavra dele. Por quê? Porque uma reeleição, eu acho ela muito injusta, porque as pessoas que estão lá dentro da prefeitura, elas usam do nosso próprio dinheiro para fazer campanha contra a gente. Hoje eu costumo falar, a prefeitura tem mais de 200 cargos, muito bem remunerados. Desses 200 cargos, a maioria são pré-candidatos a vereadores. Quando que eu, somente com projetos e argumentos, iria conseguir essas pessoas ao meu lado, sendo que eu não posso remunerá-las dessa forma? Então tem gente que já tem quase 4 anos que está recebendo para hoje ser pré-candidato a vereadores. Eu costumo falar que os meus aliados, quando eu estou na política, são as pessoas que pensam de forma consciente e querem ver o bem coletivo. Eu não sou político, não me considero político, talvez não profissional, mas eu não me considero um político que faz política oferecendo mundos e fundos para as pessoas e iludindo as pessoas. Então eu tenho essa dificuldade. E nos últimos dias eu tentei compor sim um grupo, uma terceira via. Nós temos hoje, de um lado, o ex-prefeito Ismael Loureiro, que deu sua contrapartida para o município. Nós temos aí o atual prefeito Alessandro Broedel, que está fazendo o seu trabalho, mas tem deixado a desejar no quesito transparência. Infelizmente as pessoas não sabem muito bem o que é isso de fato, mas está desenvolvendo o seu trabalho. E eu tenho o direito de questioná-lo, de cobrar, de opinar. A única coisa que não me cabe não me cabe fazer, e nem tampouco devo, é ficar puxando o saco dele. Ele é meu funcionário, ele é o seu funcionário, assim como eu já fui funcionário de vocês quando eu estava na Câmara. Então não tem por que ficar dando tapinha nas costas dele e ficar elogiando demais, porque o que ele faz é obrigação dele. Assim como o que eu fazia na Câmara era a minha obrigação, o meu dever. Então, hoje, nós temos esse cenário polarizado que vai se repetir, infelizmente, numa política que eu não gosto dela, que é a política da compra de votos, da política de prometer até a alma para ser eleito, da política onde quem chega naquela prefeitura chega devendo tudo. Tem notícias aí que até hoje tem prefeito devendo agiota, devendo pessoas que financiaram suas campanhas. E isso é uma situação em que é de conhecimento, né, dos bastidores da política. E eu não me sirvo a isso porque eu não quero ninguém no dia da manhã achando que eu tenho rabo preso com ela. Então, gente, na tentativa de formar uma terceira via no município, eu, sim, observei as pessoas que não estavam do lado político A, do lado político B, e falei, nós temos que ter uma terceira via com condições de disputar uma eleição. Mas sempre com a tranquilidade de entender. As pessoas às vezes acham que a gente é de impor as coisas, de querer exigir, de ser ditador, porque eu tenho esse jeito, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito firme na minha fala, no meu jeito de ser, de me expressar. Mas eu tenho um coração enorme. Eu sou uma pessoa que, as pessoas que me procuram e convivem dia a dia comigo, sabem muito bem disso. E nós iniciamos algumas conversas, infelizmente. Eu chamei, inclusive, o ex-vereador Madim, que hoje é meu colega de partido. Quero mandar um abraço para o Madim, para o Ney, para a família Rigato, né, que independente de política, eu sempre fui amigo dessas pessoas e sempre tive um respeito muito grande por todos. E quero dizer que por mais que às vezes a gente dá uma cobrada, faz alguns comentários, mas eu tenho um respeito muito grande por todas as famílias desse município, todas as boas pessoas. Então eu chamei o Madim para conversa. O Madim estava desanimado com a política, veio, né, principalmente na reta final. Conversei com o vice-prefeito Aguinaldo Machado. Também chamei o Pedrinho do sindicato, né, já foi ex-vereador aqui, do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho aversão a partidos, eu tenho aversão a pessoas que estão dentro dos partidos, seja qualquer um, até o meu, que usam do partido para subtrair as coisas alheias.
vamos falar o português, claro, para meter a mão mesmo, para roubar do povo, que é roubo, não é nem furto, é roubo. Porque furto é quando você subtrai algo da pessoa, né, sem uma grave ameaça ou violência. Quando esses políticos ladrões aí metem a mão no dinheiro do povo, eles estão roubando sim, com uma grave violência. Porque quantos e quantos não perdem suas vidas no hospital por falta de segurança, por falta de um lazer para os jovens não ir para as drogas? Por isso que eu sou muito duro, sou muito claro em relação a isso aí. Eu penso que uma política seja feita de forma séria. E não que esse blá 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 que eu vejo aqui em Soretama, não que esse blá 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 que eu vejo aí no país afora. O político se elege falando que vai bater de frente, que vai dar a vida dele pelo povo. Depois, quando chega lá, aqui fora é um leão. Quando chega lá nas câmaras, lá nas prefeituras, é uma oncinha, é um gatinho. E aí passa a fazer o que os agiotas, o que os empresários corruptos, o que a população sem conhecimento quer, e aí vira uma bagunça e vira essa situação que nós conhecemos hoje no país. Então eu chamei sim o Pedrinho, chamei o Aguinaldo para formar o terceiro grupo, privilegiei o Madinho que tem mandato, chamei o Madinho para que nós pudéssemos discutir, o Félix acompanhando, que foi meu vice na chapa passada, uma pessoa ao qual eu tenho um respeito muito grande por ele e pela lealdade que ele é, a pessoa humilde que ele é. Infelizmente, óbvio, gostaria muito de ser cabeça de chapa desse grupo, mas diante da necessidade de dar uma terceira via para essas pessoas, para esses eleitores, eu observei que às vezes era muito mais fácil e muito mais honroso da minha parte eu recuar um pouco e deixar essas pessoas discutirem. Por quê? Porque eu vi o cenário. Ismael Loureiro de um lado, Alessandro Broedel, o Pedrinho, Aguinaldo Machado e eu. E possivelmente, como falava, tinha um outro nome, 6 nomes para disputar a eleição. E aí sim eu acho que, por mais que seja democrático, as pessoas possam escolher, mas ao mesmo tempo eu me preocupei das pessoas falarem o seguinte: se você disputa uma eleição hoje, as pessoas falam que você está fazendo isso porque o Ismael Loureiro está te bancando, que está te favorecendo, que te comprou, e tentam fazer o auê, como fizeram da vez passada comigo, criando um alarde danado que o Ismael ia ser eleito, que nós temos que todo mundo ir para o prefeito tal, que foi mais eleito por voto de revolta do que necessariamente mostrando que era capaz. E eu quero dizer, tem feito alguma coisa sim, mas no quesito transparência tem deixado a desejar. Porque quando eu pego o papel para olhar e olho as contas públicas do município e vejo as coisas aí, eu entendo muito bem o que está acontecendo. Então eu posso falar, né? E não tenho medo de sofrer processo. Por quê? Porque o que eu falo, eu fundamento e falo com propriedade. Nós chamamos o Madinho, ele colega de partido, é um vereador com mandato, inclusive cheguei a abrir mão. Olha, então já que vocês, né, formam um grupo, você vem candidato a prefeito, você vem vice, eu recuo, cheguei a fazer isso. Quem está aí hoje disputando a eleição para prefeito sabe muito bem disso. Coloca o Madinho, cabeça de chapa, eu venho vice, eu venho você, Aguinaldo, vice do Madinho, vamos formar uma terceira via, vamos discutir a política do município com responsabilidade, com respeito, e vamos levar uma terceira opção para a população. Mas infelizmente as conversas não andaram e o Pedrinho resolveu sair candidato a prefeito, o Aguinaldo Machado também não abriu mão, e eu tinha a opção de ser, tinha e tenho a opção de ser candidato a prefeito. Na convenção do dia 15, o meu partido aprovou isso em convenção, e eu posso muito bem ser candidato a prefeito. Mas eu pensando, eu já passei por muitos problemas nesse município, eu já fiquei fora da minha família. Há poucos dias agora eu vi as pessoas falarem que eu fiquei aí 4 anos sumido do município, quando colocaram uma música aí falando que barca afundou, que eu até agradeço quem fez, porque quem fez ela muito bem feita, custou dinheiro que eu não tenho para ficar gastando na política. Então a gente observa o nível da política no município, no país, mas eu fiquei... Minha filha recém-nascida, 2013, e eu sei que não é fácil. Mas eu quero dizer a vocês que eu não vou ser candidato a prefeito. É uma decisão que eu tomei, não é com medo, porque eu acho que a missão de ser vereador nesse município, onde as pessoas são enganadas, iludidas e levadas a ver a imagem de forma diferente de um vereador,
é muito mais pesado ser vereador no município de Soretama do que necessariamente prefeito. Prefeito é muito fácil, gente. Você vai lá e nomeia uma pessoa, dá um cargo para ela, pega uma família grande, dá um cargo para 2, 3 da família, pega um dinheirinho aí, solta na mão de um e de outro, faz uma obrinha aqui, michuruca ali, e é o bom. E vereador? E vereador, que não tem, às vezes, nada para oferecer para a população. E eu tenho sim, eu tenho coragem de ir para a tribuna, para a imprensa, para a rua, e falar até do meu irmão, se eu precisar de falar, até da minha irmã. Porque se tiver errado, está errado, porque dinheiro público é público. Dinheiro público é sagrado. É sagrado. Eu considero dessa forma. E a política tem que ser passado a limpo. Política não pode ser política feita para querer enganar as pessoas. Então eu tomei essa decisão. Nós vamos lançar um partido isolado. Quero deixar claro, nós não fechamos coligação nem com o Aguinaldo Machado e nem com o Pedrinho dos Partidos dos Trabalhadores. Não que eu tenha nada contra eles. Não fechou coligação e eu podia sim sair candidato a prefeito. Eu tenho bons nomes no partido que viriam candidatos comigo. E eu preferi tomar essa decisão. Eu tenho muita vontade de ocupar uma cadeira novamente na Câmara de Vereadores. Se eu ocupar, eu vou ser o mesmo Edson Isidoro. E quero que, se tiver colegas do meu grupo lá, eu ficarei mais honrado. E se eu não conseguir chegar lá e chegar algum desse grupo, eu vou ficar muito mais agradecido do que se fosse comigo. Porque eu tenho um projeto hoje e vou cobrar, como cidadão. Minha esposa lembrou que agora, como cidadão, eu vou cobrar. Eu não preciso de ser político, com mandato, ganhando dinheiro de vocês. Vocês podem observar que eu faço por conta própria. E eu desejo sucesso ao Alessandro, ao Pedrinho, ao Ismael, ao Aguinaldo Machado. Se eles forem eleitos, faço o que é interessante para o povo. Porque vocês podem saber, se eu tiver a oportunidade e eu descobrir alguma coisa de errado, eu vou em cima sem medo e não tem medo de represália nem nada não. Então eu quero dizer a vocês aqui que nosso partido vai seguir como partido isolado e qualquer situação em relação ao meu nome, eu estarei fazendo isso aqui que vocês estão vendo, dando a cara a tapa, sem medo, com respeito, que eu sou sim pré-candidato a vereador, com muito orgulho, e vou mostrar para vocês que nós vamos trabalhar firme na geração de renda, emprego, encaminhamento do jovem para o seu primeiro emprego. Nós vamos trabalhar um trabalho sério de fiscalização das contas públicas do município. E eu quero usar isso que eu sei fazer, que é levar vocês para criar cursos gratuitos de política, para as pessoas saberem o que é política, a gestão pública, os conceitos de gestão pública. Esse ano eu me formo em gestão pública. Está pesado para mim, eu tenho feito as minhas aulas, eu tenho tentado chegar ao final desse curso e com fé em Deus esse ano eu termino. E eu quero aplicar tudo que eu estou conhecendo, levar cursos de graça para essas pessoas. Eu quero fazer isso mesmo sendo vereador. E ao mesmo tempo dizer a vocês, vou voltar com o meu trabalho de jornalismo no município. Vocês lembram do Soretama em Foco? Eu tenho ele ainda, está lá paradinho, porque às vezes eu tenho dificuldade de achar pessoas que têm coragem de fazer o que eu faço. O nosso barco segue firme em águas turbulentas e calmas, mas nós temos bons marinheiros, nós temos boas pessoas que sabem remar, que sabem muito bem ajustar a vela de acordo com os ventos. Forte abraço para vocês aí, fiquem todos com Deus e até a próxima live, gente. Muito obrigado.